Boa noite, Poema. Vocês estão felizes com Jesus? Então olha para alguém que está do seu lado aí e diz assim: Jesus está feliz com você? Será que Jesus está feliz com a gente, hein? Nossa, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Aí tá tudo certo, né? A cidade é Pindamonhangaba, a gente chama de Pinda. Então se meu nome é Hildebrando, aí pode me chamar de Hilde, tá tudo certo. Pensa na alegria de alguém que tem um nome complicado quando vê outra pessoa que tem um nome complicado, né? Aí fica aí feliz. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu faço parte da mesma família espiritual que vocês. Agora em setembro desse ano teve a conferência de fusão e nós nos tornamos Poema Acre. E nós estamos muito felizes de fazer parte dessa família espiritual que tem vivido algo novo de Deus, algo leve, algo transformador. E a gente está aí caminhando com vocês, a gente veio aqui no Fire Refine, a gente já vem desde 2019 aí acompanhando a Poema. Lá no Acre tem internet, então, gente, sem mentira, hoje de manhã, uma criança me perguntou assim: tio, posso fazer uma pergunta? Eu digo, pode. Mas não me leva mal, não. E eu percebi sinceridade na criança, tá? No Acre tem dinossauro? Aí eu falei, olha, já teve uns que foram extintos. Mas ainda, eu falei para ele, não tem não. Não tem dinossauro lá, não tem cobra andando no meio da rua, não. Mas de vez em quando aparecem umas, mas é cobra normal. Então, gente, eu tenho, para vocês saberem quem está falando com vocês, eu tenho 36 anos, sou bombeiro militar também lá no Acre, desde os 18 anos, sou muito bem casado, tenho uma esposa linda, o nome dela é Tayane, infelizmente ela não pôde vir, por causa de alguns compromissos do doutorado, mas, com certeza, ela até falou assim, amor, acho que essa tua viagem aconteceu de tu ir sozinho, que é para mim ficar com saudade de você. Eu digo, opa, estou gostando disso. Então, até falei de manhã, né? Quando chegar vai ter avivamento, em nome de Jesus. Então, queridos, queria compartilhar algo do Senhor com a igreja de Pinda, essa igreja tão maravilhosa. Eu tenho ficado constrangido. Gente, o que o mineiro falou de mim, a gente combinou algumas coisas, mas não tem como, dois mineiros, não tem como a gente lá no Acre receber pessoas melhores do que dois mineiros. O mineiro é a Janete, a Paloma, o Davi, gente, eles são incríveis. Então não tem como, tá, mineiro? Não tem como. Então, gente, a gente está muito grato por todo o cuidado, por tudo. Vocês são incríveis. Eu posso dizer, o mineiro falou de manhã aqui, olha, a gente chega aqui na cidade de Pindamonhangaba, e é uma cidade bonita, muito bem cuidada, né? E eu posso dizer que a beleza de Pindamonhangaba são vocês, porque vocês são pessoas muito receptivas, pessoas muito amáveis, né? As pessoas que a gente está tendo contato são pessoas muito, muito tops, né? Eu queria orar mais um pouco para a gente entrar na palavra. Jesus, muito obrigado, Pai, pela honra e pela oportunidade, Senhor, de estar aqui nesse lugar, compartilhando, Senhor, o Teu coração. Que nesse momento, Pai, eu não possa atrapalhar aquilo que o Senhor vai fazer, mas que eu possa ser canal, Senhor, para que todos aqueles que estão aqui possam receber a Tua palavra, que cada coração aqui nessa noite possa ser como uma terra fértil, Pai, e que possa dar muitos frutos, crescer e dar muitos frutos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala a cada coração sedento aqui nessa noite, Jesus. Nós te agradecemos por tudo, papai. Amém e amém. Queridos, o tema dessa ministração é aquilo que pode abalar a nossa fé. Eu tive a preocupação de procurar entender aquilo que Deus está comunicando à igreja de Pinda, né, as ministrações. O Fire também conectou muito com aquilo que a igreja tem vivido, aquilo que Deus tem falado ao coração dessa igreja, a Poema. E aí eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. É tão assim que hoje de manhã, o pastor de vocês foi compartilhar a palavra de dízimos e ofertas. E ele compartilhou a mesma palavra.
Aí eu disse, rapaz, eu fui deixar o notebook marcando em algum lugar, ele olhou lá na casa dele. Brincadeira, é Jesus confirmando. Quando ele começou, eu dizer, é confirmação do Senhor, Pai. 2 Samuel 6,1 diz o seguinte: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, conduziram um carroção com a arca de Deus. E Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante ao Senhor. Somente até aqui por enquanto. Queridos, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender ainda mais essa história que nós acabamos de ler, eu vou precisar pontuar alguns acontecimentos anteriores e posteriores. Como a gente acabou de ler, os israelitas tinham acabado de lutar contra os filisteus, eles foram duramente derrotados, né? A Bíblia diz, 30.000 homens foram mortos naquela batalha, e o pior de tudo, a arca de Deus, a arca da aliança, foi tomada, foi levada do meio do povo de Israel. Os filisteus levaram a arca consigo. E um pouquinho antes, em 1 Samuel capítulo 4, vai dizer o seguinte, então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda, o massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria, e a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ófni e Finéias, morreram. Após esse acontecimento, a Bíblia diz, um capítulo à frente, que a mão poderosa de Deus começou a pesar sobre os filisteus, e começou a trazer desgraça sobre a vida deles, e eles começou a derramar doença sobre aquele povo, e eles começaram a ficar desesperados pelo fato da arca de Deus estar ali com eles. E eles disseram, olha, a gente precisa se desfazer desse objeto, a gente precisa se desfazer dessa arca. E aí a Bíblia diz que eles consultaram os adivinhos acerca daquilo que eles deveriam fazer, aquilo que eles precisavam fazer, e aí eles chegaram num consenso e disseram assim, olha, a gente vai devolver essa arca, ela não pode mais ficar aqui. E eles devolveram a arca de Deus para um homem chamado Abinadab. E sabe, queridos, isso aconteceu em um período em que o povo de Israel estava vivendo muito complicado, um período de muita desobediência. Era um período em que eles estavam começando a enxergar a presença de Deus de uma forma diferente, eles estavam começando a adorar outros deuses.
E a gente percebe que a desobediência do povo de Israel o levaram a perder a arca de Deus. Os levaram a ser derrotados e com isso eles perderam a presença de Deus, a arca da aliança, a arca de Deus. O contexto vai ser sempre esse, queridos. O povo de Israel, quando eles decidiam obedecer ao Senhor, eles prosperavam, eles conquistavam outras nações. Mas quando eles começavam a viver uma vida de desobediência, eles começavam a ser derrotados, eles começavam a adorar outros deuses, até que chegou esse momento crítico na história. E aí quando eles perceberam o caos em que eles estavam vivendo, os olhos deles se abriram para a importância daquilo que eles haviam acabado de perder, que é a arca de Deus, a presença de Deus. E a história vai contar que os israelitas eles choraram durante 20 anos, por causa da perda da arca de Deus, da ausência da presença de Deus no meio deles. E para a gente entender melhor a importância dessa presença para o povo de Israel, eu vou ler o livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Você não precisa abrir, só preste muita atenção naquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite. A Bíblia diz assim: Deus pediu que os israelitas fizessem uma arca de madeira de acácia. E aí a passagem vai dizer que Deus deu todas as medidas de como Ele queria que fizesse aquela arca. E no capítulo 26, no versículo 2, diz o seguinte: e ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você, e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Ou seja, queridos, a arca da aliança. Algumas vezes a Bíblia fala arca de Deus, arca da aliança. Para eles era mais do que um objeto sagrado, era mais do que um símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel. Significava a presença do próprio Deus, porque o Senhor diz: olha, ali sobre a tampa, no meio dos dois querubins, que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com vocês. Ou seja, queridos, a arca da aliança não era como, por exemplo, esse anel aqui que simboliza a minha aliança com a minha esposa. Não era somente isso, porque esse anel, ele simboliza a aliança com a minha esposa, mas não significa a presença dela aqui. Mas a arca de Deus significava não somente a aliança, um compromisso, mas significava também a presença de Deus. Era naquele lugar ali, em cima da arca, em que Deus ele derramava sobre o povo de Israel os seus mandamentos, os seus estatutos. E por isso o povo de Israel, por onde ia, levava a arca da aliança. Por onde ia, nas guerras, nas lutas, se eles fossem deslocar de uma cidade para outra, eles levavam a arca de Deus na frente, como sinal de dizer assim: olha, nós fazemos parte do exército do Deus vivo, do exército do Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote. E tudo aconteceu, queridos, tudo isso acontecia num período em que o povo de Israel ele não tinha um rei, ele estava sendo liderado por um sacerdote chamado Eli. Depois de Eli, o rei Saul ele assume o trono de Israel e logo em seguida Davi assume o trono de Israel. E aí é onde essa passagem começa, a que a gente acabou de ler. A gente vai ver que uma das primeiras atitudes que Davi faz é de reunir os melhores guerreiros de Israel para resgatar a arca de Deus e levar novamente para a cidade de Davi, para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele reúne esses melhores guerreiros, e a gente vai perceber que a mudança na vida daquele povo começou a partir do momento em que eles decidiram resgatar novamente a presença de Deus para o meio daquele povo. E sabe, queridos, na minha e na sua vida não é diferente. Mudanças acontecem quando eu e você decidimos resgatar a presença de Deus. Quando eu e você decidimos novamente buscar a presença de Deus de forma verdadeira, de forma genuína. E embora o rei Davi sabia que a presença da arca de Deus não significava certeza de vitória nas guerras, nas lutas, nas batalhas, mas ele sabia que aquilo ali significava uma aliança, significava a presença de Deus. E a gente vê que
De fato, a presença da arca não significava vitória, porque eles haviam, alguns anos atrás, sido quase exterminados pelos filisteus. E aí a arca de Deus foi levada. E assim como quando Israel foi derrotado, né, como eu falei, Davi ele reuniu esses 30 mil guerreiros para essa missão de resgate. E a gente vai ver, queridos, que muitas vezes durante as guerras e batalhas do povo de Israel, a gente vai ver que o número muitas vezes não determinava se eles iam vencer ou não. Por exemplo, nessa batalha eles estavam com um numeroso exército e eles foram derrotados. Já em outras vezes a gente via que, mesmo com poucos guerreiros, eles venciam o exército inimigo. Quando o povo de Israel foi lutar contra a cidade de Jericó, uma cidade de muralhas fortificadas, Deus disse: olha, vocês vão até Jericó e vocês vão derrotar aquela cidade, aquele exército, mas vocês não vão levar nada do que tem ali, nem um ouro, nem uma prata, porque tudo que tem ali é consagrado a outros deuses. E aí Israel foi, quando chegou lá, durante 6 dias, rodeou a cidade, uma vez por dia. No 7º dia, o povo de Israel rodeou 6 vezes, e na 7ª vez, eles começaram a tocar as trombetas e começaram a clamar ao Senhor, e todos os muros, todas as muralhas daquela cidade caíram abaixo, e eles entraram e derrotaram todo aquele povo. E aí teve um cidadão, um homem chamado Acã, que ele olhou para uma capa e ele cobiçou aquela capa, e ele pegou e colocou em seus utensílios, pegou também um pouco de prata e guardou ali com seus utensílios. E aí a guerra terminou, Israel derrotou aquele exército, e em seguida eles foram lutar contra um outro exército, contra uma outra cidade, a cidade de Ai, que até o nome é pequeno. E aí quando eles chegaram nessa cidade, eles pensaram: poxa, a gente acabou de derrotar a cidade de Jericó, uma cidade, um exército forte, então não precisa ir todo mundo lá para a cidade de Ai. E aí quando eles chegaram, aí não enviaram todos os seus exércitos, eles foram derrotados pela cidade de Ai. Eles foram derrotados, alguns guerreiros de Israel morreram, e a Bíblia diz que eles ficaram extremamente confusos com tudo aquilo que havia acontecido, porque eles eram um exército forte, a cidade de Ai tinha um exército pequeno, eles tinham a arca de Deus, a presença de Deus, e mesmo assim, eles haviam sido derrotados. E a Bíblia diz que Josué, ele se entristeceu profundamente, até que ele fala da seguinte forma com o Senhor, Josué 7, do 8 ao 13, ele diz assim: o que eu poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, eles nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. O que farás então pelo teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: levante-se, Josué, porque você está aí prostrado, Israel pecou, vocês violaram a aliança que eu lhes ordenei, eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas, e as colocaram junto de seus bens, por isso os israelitas não conseguem resistir os seus inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir os seus inimigos, enquanto não as retirarem. Queridos, isso daqui é muito forte, essa passagem, porque nesse momento Deus estava dizendo para Josué: olha, não é sobre a presença de uma arca, não é sobre fazer parte do meu exército, não é sobre fazer parte desse exército forte, que era o exército de Israel, mas é sobre uma vida de obediência e adoração a mim. Então levante-se, Josué, levante-se. Israel pecou, Israel tem coisas consagradas a outros deuses no meio deles, então vê quem fez isso daí, tira isso do meio de vocês.
E com isso, queridos, nós entendemos, nós aprendemos que não é sobre a nossa força, não é sobre a força do nosso próprio braço, não é sobre dinheiro, não é sobre aparência, não é sobre a capacidade que cada um tem de fazer network, não é sobre nada disso, não é sobre o nosso conhecimento, mas é sobre uma vida de obediência e adoração. Nesse tempo, o povo de Israel não entendia o porquê eles haviam sido derrotados. Eles não entendiam o porquê, mesmo fazendo parte do exército do Deus vivo, eles haviam sido derrotados. Da mesma forma, queridos, que muitos de nós não entendemos o porquê diariamente, ou em alguns momentos, a gente não tem vencido algumas coisas nas nossas vidas. A gente olha e diz, mas eu faço parte do povo de Deus, eu sirvo a Deus numa igreja maravilhosa, numa família espiritual incrível que é a Poema, mas não tem prevalecido, sabe, não tem vencido em algumas áreas, não tem conseguido romper em algumas áreas, porque muitas vezes tem achado que servir a Deus é fazer parte de uma religião, é fazer parte de uma família espiritual, e isso é apenas uma parte, queridos, apenas uma parte. A gente precisa entender que para que a gente tenha sucesso nas lutas que a gente tem travado, a gente precisa viver uma vida de obediência e adoração a Deus. Queridos, a gente precisa ter muito temor, sabe? Se a gente pensar hoje, as nossas lutas não são mais contra exércitos físicos, é contra algo que a gente não vê. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo nas regiões celestiais. Então é um exército, é um inimigo que a gente não vê, e isso é motivo da gente ficar ainda mais preocupado, sabe? Porque a gente está lutando com algo que a gente não vê. É um inimigo que ataca a nossa mente, é um inimigo que tenta nos distrair. Hoje a gente percebe, antes, no início da caminhada, às vezes o inimigo olhava e dizia assim, eu vou tentar com alguns pecados, mas talvez hoje, caminhando há um tempo com Cristo, você já não cai mais naqueles pecados que antes você caía. E agora o inimigo, ele procura te distrair, ele procura simplesmente fazer com que você não vá para a guerra. Porque quando a gente deixa de ir para a guerra, queridos, a gente deixa de desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Davi, ele estava indo apenas deixar comida para sua família lá no campo. Davi, ele não era um guerreiro, Davi, ele era um pastor de ovelhas. Mas enquanto ele ia deixar comida para sua família, ele ouviu quando alguém estava falando mal do exército do Deus vivo. Ele disse, quem é esse incircunciso para falar mal, para afrontar o exército do Deus vivo, para afrontar o Deus que eu sirvo? E ele decidiu ir para a guerra, sabe? Ele decidiu guerrear. Ou seja, queridos, Davi, ele não estava distraído. A gente precisa entender que a gente vive uma guerra, e não necessariamente é fazendo uma apologia, no sentido de que, eu vou viver o tempo todo lutando uma vida atribulada, eu estou em guerra, não é fazendo uma apologia a isso, mas é entender que a nossa luta é contra algo que a gente não vê, e que a gente deve ficar atentos em todo o momento. E Deus, ele estava querendo fazer com que o povo de Israel entendesse isso. Que o povo de Israel entendesse que a presença dele não era como apenas um escudo, que independentemente daquilo que eles fizessem, eles iam estar sendo cuidados, eles iam vencer em todos os momentos. Deus estava tentando fazer com que o povo de Israel entendesse isso, sabe?
A presença de Deus não é um amuleto, eu faço parte de uma família espiritual, da igreja e tal, me converti e agora vai dar tudo certo. Não. Existe algo, existe um posicionamento meu e seu. A gente também não pode olhar a presença de Deus como fazer parte de uma religião, queridos. Porque se a gente olhar a presença de Deus como fazer parte de uma religião, a gente vai desfrutar exatamente daquilo que a religião pode nos permitir, daquilo que a religião pode nos ofertar. E eu vou te falar uma coisa, a religião não pode ofertar muita coisa para mim e para você. Tem a história de 2 monges que eles estavam caminhando, era uma estrada muito acidentada e estava chovendo muito, tinha alguns buracos, e em determinado momento, uma mulher e uma jovem estavam atravessando essa estrada, e aí aquela jovem escorregou e caiu num buraco. E aí um dos 2 monges não pensou 2 vezes. Ele foi lá, desceu ali naquele buraco, pegou aquela jovem, colocou ali nos seus braços, tirou ela daquele lugar. E aí deixou ela em segurança. Aquela mulher e aquela jovem agradeceram ele. E aquele outro monge ficou só observando e ficou chateado. Eles ficaram 5 horas caminhando. Após 5 horas, ele já não aguentando mais, ele olhou para o monge que salvou aquela jovem e disse: cara, como é que você fez isso? Ele disse: que foi que eu fiz, meu amigo? Nós somos monge, cara. A gente não pode triscar em mulher. E aí aquele monge que salvou aquela jovem olhou para ele e disse: cara, já fazem 5 horas que eu deixei aquela jovem naquele lugar e você ainda está carregando ela. Queridos, naquele momento, a religião daquele monge havia o impedido de entender o propósito pelo qual eles estavam ali naquele lugar. Naquele momento, aquele monge não entendeu que eles estavam ali naquele momento, naquele lugar, naquele minuto, porque era propósito de Deus salvar a vida daquela jovem. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Isso é muito perigoso, porque fazer parte de uma igreja, fazer parte dessa família espiritual chamada Poema, pode nos dar a falsa sensação de nós estarmos vivendo o propósito pelo qual Deus nos estabeleceu aqui nessa terra. E aí a gente pode estar caminhando no meio de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus, e ao mesmo tempo, apenas participando de ritos religiosos, de seminários, de Fire Refine, de Timothy, porque a gente acha que está vivendo o propósito de Deus, por fazer parte de uma religião, e vai muito mais além do que isso, queridos, e o Senhor, Ele quer compartilhar isso, com cada um de nós nessa noite. Os versículos 3, 4 e 5, eu queria que você imaginasse o cenário comigo. A Bíblia diz que eles colocaram a arca de Deus naquele momento de resgate da presença de Deus para o meio do povo de Israel. E Davi e todos os israelitas, eles iam cantando e dançando ali na frente da arca de Deus. E aí tinha muitos instrumentos, símbolos, chocalhos, tamborins, liras. Eles estavam muito felizes com aquele momento de resgate, queridos. E aqui a gente aprende com a vida desse grande homem de Deus, que a presença do Senhor deve ser sempre um desejo fervoroso dentro de cada um de nós. Foi a primeira atitude do rei Davi, quando ele assumiu o trono de Israel, trazer novamente a presença de Deus para o meio do povo de Israel. Até que no versículo 6, algo inesperado aconteceu. A Bíblia diz que os bois, eles tropeçaram, e Uzá, que era um dos filhos de Abinadab, ele esticou o braço e segurou a arca de Deus. E no versículo 7, a Bíblia vai dizer que a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência, e por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Queridos, nesse momento aqui a gente pode se fazer algumas perguntas. Poxa, Senhor, mas a arca já não ia cair. Será que não foi uma atitude boa de usar, de ir ali,
para tentar segurar a arca, para a arca não quebrar, não cair. Afinal, ela representava a tua aliança com o povo de Israel, a tua presença no meio daquele povo. E sabe, queridos, Deus falou algo no meu coração. Talvez em algum momento Uzá, ele achou que Deus, ele não daria conta. Talvez ele achou que ele seria o escape de Deus no momento em que Deus havia perdido o controle da situação, sabe? Talvez ele olhou e disse, cara, graças a Deus que eu estou aqui, e eu vou segurar essa arca, e ela não vai cair, ela não vai quebrar, a presença de Deus não vai quebrar. E sabe, querido, será que eu e você não estamos querendo entrar na frente de Deus, e fazer somente aquilo que Ele pode fazer? Será que eu e você não temos feito coisas, quando a gente acha que Deus perdeu o controle? Aí você pode falar, pastor, mas os bois eles estão tropeçando na minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar acontecer mais coisas na minha vida, o Senhor não está fazendo nada, então eu vou fazer que nem Uzá, eu tenho que fazer alguma coisa. O meu marido, a minha esposa está indo embora, pastor. O meu marido e a minha esposa não quer servir a Deus comigo. Eu não vou citar um exemplo. O mineiro está pegando no pé da nossa amiga ali. Eu percebi, viu? Eu não vou citar exemplo não também. A Letícia, né, Letícia? Aí decorei até o nome. Será, queridos, que a gente não quer fazer aquilo que Deus não está fazendo? Ou será que a gente não está querendo fazer alguma coisa, já que Deus perdeu o controle daquilo que você acha que Ele deveria fazer? Mas o Senhor fala algo nessa noite para você. Filho, filha, eu não perdi o controle. Os bois não estão na condução da sua vida. Quem está na condução da sua vida sou eu. O Senhor não perdeu o controle, queridos. Ele nunca vai perder o controle. Ele ainda está no controle da sua vida. E no versículo 8, a Bíblia vai dizer que Davi, ele ficou contrariado com o que Deus fez naquele momento. O significado de contrariado é aquele que está aborrecido, aquele que está descontente com algo. Davi, ele ficou aborrecido, descontente, contrariado com aquilo que Deus havia acabado de fazer. Uzá havia acabado de ser fulminado por Deus, e Davi não concordou. Ainda bem que aqui na igreja de Pinda, nem na Poema, não tem ninguém que algum momento da sua vida ficou chateado com Deus, né? Ainda bem, graças a Deus por fazer parte dessa família espiritual, Senhor. Queridos, já aconteceu de eu ficar chateado com o Senhor, não estou entendendo. Hoje não adianta mais, eu entendo que não adianta ficar chateado com aquilo que a gente quer que o Senhor faça, mas Ele não está fazendo. É dois trabalhos, é de ficar chateado e de desficar chateado. Porque quando a gente fica chateado, queridos, a gente deixa de procurar entender aquilo que o Senhor quer fazer. Não adianta a gente ficar com esses sentimentos, sabe, em relação ao nosso Deus, ficar aborrecido, ficar descontente, porque o Senhor não está fazendo aquilo que você quer que Ele faça. Porque quando isso acontece, a gente deixa de enxergar aquilo que Deus está fazendo. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe, meu pai, brigava ali comigo, e aí enquanto eu estava chateado, falava um monte de coisa, não entendia nada. E aí minha mãe dizia, presta atenção aqui no que eu estou falando. Porque quando a gente está chateado, a gente não presta atenção, queridos. Tem a história de um homem que ele morava num reino bem distante. Ele só tinha um cavalo e um filho. E aí,
certo dia o único cavalo que ele tinha foi embora. Aí chegou o vizinho dele e disse assim: rapaz, tu tem azar, hein? Aí ele disse: por que eu tenho azar? Disse: olha aí, a época do plantio chegou, tu tem aí teu filho para te ajudar, mas não tem nenhum cavalo, nenhum animal para carregar as coisas, vocês vão sofrer, hein? E aí aquele homem disse assim: olha, se isso é bom ou ruim, só o futuro dirá. E ele descansou no Senhor. Passou uns dias, o cavalo dele voltou e trouxe com ele outros 20 cavalos, cavalos selvagens, bonitos, preto, branco. De manhã eu falei que eram cavalos corintianos, mas eu percebi que não tem muito corintiano aqui. Não tem não, eu já perguntei, eu quase desisto de falar do Corinthians aqui em Pinda. É corintiano? Olha aí, ó, pastor, não? Ah, tá. E aí, quando aquele cavalo chegou, com aqueles outros 20 cavalos, quem chega para ele? O vizinho. Disse: rapaz, tu tem sorte, hein? Disse: por que eu tenho sorte? Disse: olha aí, tu tinha um cavalo, agora tem 20. Vai ser fácil de plantar. E aí ele disse: se é bom ou ruim, só o futuro dirá. E aí ele descansou no Senhor. E aí passou uns dias, o filho dele foi adestrar ali aqueles cavalos, aí caiu e quebrou a perna. Aí quem chega para ele? O vizinho. Diz: rapaz, tu tem azar, hein? Por que eu tenho azar? Diz: olha aí, a colheita está chegando, tu tem um monte de cavalo, não tem ninguém para te ajudar. Diz: se isso é bom ou ruim, só o futuro dirá. E aquele homem descansou em Deus. Até que teve uma guerra lá naquele reinado, e o rei mandou convocar todos os homens acima de 18 anos. Qual foi o único jovem que não foi? O filho daquele homem. E aí quem chega para ele? O vizinho. Diz: rapaz, tu tem sorte, hein? Por que eu tenho sorte? Olha aí, nossos filhos tudo indo para a guerra, talvez nem volte com vida, e o teu filho aí são e salvo, daqui uns dias está bonzinho. E aquele homem disse assim: se isso é bom ou ruim, só o futuro dirá. E ele descansou em Deus. Então, queridos, quando a gente não entende as coisas que têm acontecido nas nossas vidas, a gente precisa descansar no Senhor. Porque muitas vezes o Senhor, Ele não vai mesmo fazer da forma como a gente quer, como a gente espera. Porque o Senhor nos diz: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os meus caminhos não são os vossos caminhos. O Senhor, Ele faz coisas que muitas vezes a gente não entende mesmo, queridos. Às vezes a gente não vai entender. Mas a gente não pode ficar aborrecido, porque o Senhor, Ele não perdeu o controle da tua vida. Naquele momento, Davi havia ficado chateado, porque Deus tirou a vida de Uzá. E a gente pode aprender alguma coisa com isso. Talvez Deus estava querendo tirar alguma coisa, alguma pessoa ali, estava querendo tirar Uzá da vida de Davi, porque ele queria fazer outras coisas. Da mesma forma que às vezes, para que Deus faça algumas coisas, talvez para a próxima estação da sua vida, Deus ele vai tirar pessoas e coisas, para que você possa passar para o próximo nível, ou viver algumas coisas. E quando eu digo que Deus pode tirar algumas pessoas da tua vida, não é que Deus vai matar, não, mas Ele pode tirar algumas pessoas, afastar algumas amizades, para que você possa viver a próxima estação. Por isso que a gente precisa descansar no Senhor, queridos. Mas Davi, ele não se conformou por Deus ter tirado algo que estava nos planos dele. Uzá estava nos planos de Davi. E aí a Bíblia diz que Davi ficou aborrecido, chateado, e isso o levou a ter medo. E a Bíblia diz que no versículo 10, por algum tempo Davi ele desistiu de levar a arca da aliança para Jerusalém, e ele acabou deixando a arca pelo meio do caminho, na casa de Obed-edom. Aquele cara todo empolgado, assim que assumiu o trono de Israel, que reuniu os guerreiros, já não estava mais com aquela empolgação toda. Ele estava com medo de Deus, agora ele estava com medo de Deus. E ele deixou aquela arca na casa de Obed-edom. E talvez, queridos,
Isso tem acontecido comigo e com você na caminhada. Às vezes, com um tempo de caminhada, a gente tem abandonado a presença do Senhor em algum lugar. A gente tem deixado de buscar o Senhor, porque algumas coisas não têm acontecido. E a gente acaba deixando a presença no meio do caminho. E quando isso acontece, tem duas coisas que podem acontecer comigo e com você. A primeira, a gente pode começar a deixar a fé de lado. Porque quando a gente começa a deixar a presença de Deus de lado, é como se a gente não enxergasse aquilo que a gente está prestes a viver. Ou é como se não tivesse algo que fizesse com que a gente não acreditasse naquilo que o Senhor tem para nós. E aí não tem jargão que faça a gente ter fé, queridos. Não tem campanha que faça a gente ter fé quando a gente não está mais sentindo a presença de Deus, quando a presença de Deus já não habita mais no nosso coração. Outra coisa que acontece quando a presença de Deus fica pelo meio do caminho, é que a gente começa a deixar de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Quer ver só? No versículo 11 diz que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Nesse momento aqui, algo novo estava acontecendo. Davi, por algum tempo, havia deixado de desfrutar das bênçãos do Senhor, porque ele se aborreceu, e essa atitude dele acabou fazendo com que ele não compreendesse aquilo que o Senhor queria fazer. E aí ele deixou a arca ali no meio do caminho, na casa de Obed-edom. Mas Obed-edom, nesses 3 meses, começou a ser abençoado. E Davi, ele percebeu isso, sabe? E talvez isso tenha acontecido com você também. Você tem deixado de ser abençoado pelo Senhor. Tem deixado de desfrutar do cuidado de Deus durante a caminhada. Mas aí Davi, ele percebeu, ele soube que Obed-edom em sua casa estava sendo tremendamente abençoado por causa da presença de Deus. E aí no versículo 12, algo novo acontece. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Queridos, aqui Deus falou algo muito forte ao meu coração. Nós sabemos que na nova aliança nós não precisamos mais de uma arca para ter contato com a presença de Deus. Hoje eu e você somos casa de Deus. Paulo, ele fala isso aos Coríntios, ele diz: olha, vocês não sabem que vocês foram comprados por bom preço lá na cruz, e que vocês não são de vocês mesmos, e que agora vocês são o templo do Espírito Santo? Hoje eu e você, queridos, somos casa de Deus, somos habitação de Deus. Hoje a forma de carregarmos a presença de Deus é dentro dos nossos corações. E nesse mesmo versículo 2, se nós substituirmos as palavras arca de Deus por presença de Deus, vai dizer o seguinte: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da presença de Deus. Hoje a presença de Deus não é mais representada por uma arca, queridos. A presença de Deus é representada pela minha e pela sua vida. Hoje, nós somos uma carta viva do Senhor. Uma carta que não precisa de apresentação. Como Agostinho diz, pregue o Evangelho, se for preciso, use as palavras. Ali ele estava querendo dizer: olha, vocês pregam a palavra de Deus, vocês representam Jesus através da vida de vocês. Porque tem lugares e pessoas que a gente não vai ter oportunidade de abrir a palavra de Deus e ministrar sobre a vida dessas pessoas. Por isso hoje, queridos, a presença de Deus é representada pela minha e pela sua vida. E é sobre isso que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Eu poderia aqui prosseguir dizendo que quando Davi percebeu que Obed-edom e sua casa começaram a ser abençoados pelo Senhor,
Ele foi lá correndo e festejando, novamente, resgatar a presença de Deus, buscar e trazer a presença de Deus para o meio do povo de Israel. Do versículo 3 eu poderia falar da imensa quantidade de sacrifícios que Davi fazia, enquanto eles resgatavam a presença de Deus. A gente poderia falar também que esses sacrifícios que eles faziam enquanto eles caminhavam em direção a Jerusalém com a arca, demonstravam o quanto agora eles tinham tido a importância, a noção da importância da presença de Deus no meio deles. A gente poderia falar o quanto muitas vezes a presença de Deus vai nos custar caro, vai nos custar algo. E que muitas vezes o sacrifício por essa presença vai demonstrar para Deus o quanto Ele é importante para nós. Eu me recordo a história de quando Davi ele pecou com Batseba. E aí ele faz o Salmo 51 e ele diz: olha, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. E aí lá na frente desse salmo, ele diz assim: olha, eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifícios, porque senão eu o traria. Davi era rei de Israel, ele tinha todos os bois, ele tinha os melhores animais para sacrificar diante do Senhor. Mas ele diz: os sacrifícios que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito na tua presença. Ali Davi ele estava tendo a revelação da graça de Deus. Ele sabia que já não seria mais através dos sacrifícios de animais, mas que seria através de um sacrifício vivo, que é o que Paulo fala. E agora nós somos sacrifícios vivos, santos e agradáveis perante o Senhor. E nós precisamos nos apresentar ao Senhor como sacrifícios vivos, santos e agradáveis diante de Deus. E muitas vezes, queridos, o preço que eu e você vamos pagar pela presença de Deus, pelo perdão do Senhor, é uma vida de adoração ao Senhor. É de dizer não para o pecado, é de ser fiel ao seu marido, à sua esposa, é de honrar seu pai, sua mãe, é de não aceitar a corrupção no seu trabalho. É esse o preço que nós vamos pagar pela presença de Deus. São esses os sacrifícios que o Senhor espera de cada um de nós. Nos versículos 14 a 18, eu poderia falar que Davi, quando ele estava dançando, ele foi desprezado por Mical, por causa da sua dança extravagante, porque eles não entendiam algo novo que Deus estava fazendo, porque eles eram acostumados a adorar ali no templo, e agora Deus estava derramando uma nova forma de adoração, tanto que o tabernáculo de Davi, a forma de adoração foi totalmente diferente dos outros tabernáculos. Mas a gente pode fazer uma aplicação aí dizendo que muitas vezes nós seremos criticados por adorarmos a Deus de uma forma intensa e sem negociações. A gente vai ser, queridos, em algum momento criticados pela nossa renúncia, por servir Jesus. Enfim, queridos, a gente podia falar muitas coisas dos próximos versículos, mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 12, porque havia algo diferente na casa de Obed-edom, que fez com que ele em 3 meses fosse abençoado juntamente com sua família, ao ponto de ser citado na Bíblia. Davi havia desistido da presença de Deus, mas quando ele ouviu que Obed-edom estava sendo abençoado, ele se lembrou que existia um Deus abençoador, um Deus cuidadoso, e o Senhor ele quer te lembrar nessa noite que Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus cuidadoso. E Davi ele decidiu desfrutar novamente do cuidado de Deus. E no livro de 1 Samuel vai dizer o seguinte, olha, capítulo 7, versículo 2, a arca permaneceu em Queriate Jearim por muito tempo. Foram 20 anos e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Queridos, eles passaram 20 anos suplicando a Deus por causa da ausência
da presença de Deus no meio deles. A arca de Deus passou 20 anos em Queriate Jearim, na casa de Obed-edom. E sabe, queridos, ao mesmo tempo que eu refletia sobre o cuidado de Deus, sobre a casa de Obed-edom, sobre as bênçãos que Deus havia derramado sobre a casa dele, eu comecei a me perguntar como havia sido os 20 anos em que a arca de Deus passou na casa de Uzá. E aí vamos procurar na Bíblia, vamos pesquisar, e aí a gente descobre que a Bíblia não fala sobre o período de 20 anos em que a presença de Deus, a arca de Deus esteve na casa de Uzá. Mas a arca de Deus esteve 20 anos lá. E eu, sinceramente, queridos, a Bíblia não faz isso, é uma inferência, eu estou fazendo uma inferência. Mas eu não acredito que aconteceu algo de importante na casa de Uzá durante esses 20 anos, porque quando a Bíblia fala de 2 lugares, mas a Bíblia não cita nada que aconteceu em um lugar, mas cita o que aconteceu no outro lugar, é porque ele não queria comunicar nada acerca daquilo que aconteceu na casa de Uzá durante o período em que a arca de Deus esteve lá. Mas durante os 3 meses que a arca esteve na casa de Obed-edom, ele foi tremendamente abençoado, ao ponto de chamar novamente a atenção do rei de Israel e de todo o seu povo para a importância da arca de Deus. E o Senhor, ele falou algo muito forte no meu coração: filho, talvez para usar, a arca tinha se tornado como uma mobília da sua casa. Talvez para usar, a arca havia se tornado ali uma peça da sala, sabe? Talvez para usar, a arca de Deus tinha se tornado como aquela Bíblia que fica aberta ali na estante, no Salmo 91 ou no Salmo 23, e a gente acorda e passa todos os dias, e nada acontece. Talvez a presença de Deus, a arca de Deus havia se tornado algo comum para usar. Algo que antes era tão sagrado, havia passado a ser tratado como algo tão comum. E sabe, queridos, talvez a nossa casa esteja como a casa de Uzá. Talvez o meu e o seu coração esteja como a casa de Uzá. A gente tem visto a presença de Deus como algo comum, sem nada de relevante a ser citado. Será que, se a sua vida fosse uma história, qual história seria contada? Como a casa de Uzá ou como a casa de Obed-edom? O Senhor, ele nos leva a refletir nessa noite sobre isso. Será que a gente tem tratado a presença de Deus como algo comum, como algo que já não é mais sagrado? Será que a gente tem tratado a presença de Deus, a fé nesse Deus, como algo que quando a gente precisa, a gente chama, como uma palavra rema? E quando a gente quer cometer pecados, a gente diz: olha, fica aqui na sala que eu vou ali no quarto, não me acompanha não, porque agora eu vou desfrutar de algo diferente da sua presença. Queridos, o pecado na vida do homem nada mais é do que uma tentação a não dependermos mais de Deus. Quando Adão e Eva estavam ali no paraíso, eles foram tentados a não depender mais de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado para saber se a gente não está tentando não depender mais de Deus. Eu queria que você que pudesse, ficasse de pé no seu lugar. Não despece. Jesus tem muita coisa ainda para falar ao nosso coração. Não esteja satisfeito ainda com aquilo que Jesus já falou.
E depois do Senhor ter falado todas essas coisas aos nossos corações, eu entendi o porquê Uzá, ele tocou na arca de Deus quando ela estava caindo. E querido, sendo bem sincero, eu também teria tocado. Eu também teria esticado ali meus braços para pegar, para segurar a arca de Deus. Deus falou comigo: olha, filho, talvez Uzá, ele não pensou duas vezes em tocar a arca de Deus, a minha arca, a minha presença, porque ele estava acostumado com a minha presença. Eram 20 anos com a arca de Deus na sala da sua casa. 20 anos olhando para aquela arca. Talvez no início ele ficou ali empolgado, chamou os vizinhos dele e disse: olha o que eu tenho aqui na minha casa. A arca de Deus, a presença de Deus. E ele começou a chamar um, começou a chamar outro. Talvez você, no início da sua caminhada, você começou a chamar alguns amigos. Cara, vamos ali experimentar aquilo que eu tenho experimentado. A presença de Deus. Mas aí foi passando o tempo, e foi se tornando algo comum. Ah, hoje é culto. Ah, hoje é ceia. Então acho que hoje eu vou. Será que eu e você não estamos correndo o mesmo risco de achar que as coisas de Deus são comuns, queridos? E ao mesmo tempo a gente precisa tomar cuidado com os dois extremos, né? O extremo de achar que tudo é sagrado e o outro extremo de achar que, de transformar tudo que é sagrado em comum. Ah, o que importa é eu estar bem. O que importa é que eu estou no centro da vontade de Deus. Você não está no centro da vontade de Deus, queridos. O que importa é eu me sentir bem, isso que importa. Então hoje eu estou cansado. Eu não estou falando sobre uma religiosidade, queridos. Eu estou falando da gente não transformar aquilo que é sagrado em comum. Os fariseus, eles faziam muito isso, eles tinham essa facilidade, eles oravam nas esquinas para serem vistos pelos homens. Era o maior motivo de atrito entre Jesus e os fariseus. Mas porque Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia que eles estavam orando nas esquinas, ou seja, fazendo algo sagrado. A gente pode ali na esquina orar, profetizar pela cidade de Pinda, mas que isso não se torne algo para se amostrar, sabe? Eles dizimavam, mas a Bíblia diz que eles esqueciam os princípios mais importantes da fé. Eles davam dízimo de tudo, mas eles diziam quanto eles dizimavam, eles mostravam que eles estavam dizimando, eles transformavam, sabe, a presença de Deus, as coisas que representam a presença de Deus, em algo comum, sabe? Em algo profano. E a gente precisa ficar muito atento, queridos, para a gente não transformar esse lugar de culto no lugar mais fácil de nós nos desviarmos. Porque a partir do momento que a gente é uma coisa aqui e lá fora a gente é outra coisa, tem pessoas que estão nos observando. Meu pastor lá do Acre, que é o pastor lá da nossa igreja, eu sou pastor auxiliar, pastor Manu, um grande homem de Deus, ele faz algo muito interessante. Todo sábado de manhã é o dia dele é o dia dos homens, ele diz. Então ele pega o filho dele e não tem nada que faça ele fazer outra coisa. Ele vai brincar com o filho dele, jogar futebol, passear. É o dia do homem. E aí, para fazer o filho dele entender a importância disso, aí ele disse que no início ele precisava fazer assim, ele fingia que alguém ligava para ele e dizia assim: alô, é da igreja? Ah, não, eu não vou não, porque hoje é o dia dos homens, então eu vou sair com o João. E aí o filho dele, o João, ficava grandão e disse: poxa, cara, meu pai, a igreja não compete comigo, a religião não compete comigo. Então quando ele está na igreja, o filho dele está feliz, sabe?
porque aquilo ali é um lugar de alegria para ele. Mas por outro lado, se a gente não tomar cuidado, a gente tem a tendência de tratar as nossas esposas de um jeito lá fora, e quando chega aqui é meu amor, quer que eu pegue uma água para você, aí já não briga mais com o filho, tá bom filho, pega aqui o celular. A gente tem que tomar cuidado, queridos, para não transformar esse lugar no lugar mais fácil de nós nos desviarmos, de desviarmos os nossos filhos. A gente precisa tomar cuidado, sabe? Esses dias antes de eu aconselhar um casal com a minha esposa, eu tive uma DR com ela. E aí quando saiu do carro, saiu nós dois caladinhos. E aí quando chegou lá, eu queria orar. E aí eu orei. Eu disse, olha, eu queria começar dizendo que eu acabei de ter uma DR com a minha esposa. Por isso. Meu amor, quer dizer que eu te amo. Ela começou a rir. Eu disse, amor, tu é podre. Eu digo, não adianta, meu amor, a gente vai aconselhar um casal que está discutindo direto. Eu não posso fingir quem nós somos. A gente foi por isso, mas eu já lhe perdoei, você me perdoou. Na verdade, foi eu que deixei ela chateada. E pronto, está tudo bem. Você sente o meu perdão e recebe. E a gente vai continuar amando Jesus, mas a gente é ser humano. Como a gente viu ontem lá no Fire, eu não sou o Cristo. E quando nós entendemos que nós não somos o Cristo, isso tira um peso de nós. Mas a gente ama Jesus, sabe? E para que isso não aconteça, queridos, a gente tem que tomar cuidado e não transformar aquilo que é sagrado em comum. Quando você souber de alguma programação da igreja, de alguma coisa, o seu tempo a sós com Deus, isso tudo é sagrado. A forma como você trata a sua esposa, seu marido, seu amigo, sua mãe, seu pai, isso tudo é sagrado. Isso tudo representa a presença de Deus. Tem uma coisa que eu gosto de fazer com a minha esposa, é algo da minha cabeça. Lá no Acre, alguns anos atrás, durante 3 dias faltou combustível. O Rio Madeira lá em Rondônia alagou, aí não tinha ponte ainda, era balsa, só que estava muito alto e começou a faltar alguns mantimentos. E aí faltou combustível, e aí quando chegou uma noite não tinha combustível mesmo. E aí a Tayane, a gente namorava ainda, ela me ligou e disse, e aí, amor, tu vai vir hoje? Eu digo, não sei. E aí eu fui lá no meu irmão, uma saudade assim, eu tinha visto ela fazia 2 dias, uma saudade. Eu peguei, meu irmão me emprestou a bicicleta, eu peguei a bicicleta e fui até a casa dela. Quando eu cheguei lá, que ela me viu, ela ficou assim, se ela já me amava, ela ficou me amando mais ainda. E aí ela pegou, enxugou a minha testa, eu suado, e aquele negócio todo. E aí, no segundo dia também, no terceiro dia também. E algo que eu gosto de fazer é de ver a Tayane em lugares diferentes. Por exemplo, se eu visse a Tayane aqui agora, ia me dar um frio na barriga. A gente tem quase 10 anos de casado, mas não sei o que é isso. Eu gosto, às vezes ela sai com as amigas dela, eu saio com os meus amigos. E aí eu gosto de encontrar ela em alguns lugares. Isso é algo que me faz bem. Às vezes a gente vai sair, ela vai lá nos pais dela, se arruma, eu passo lá e passo para pegá-la. E aí a gente vai sair para algum lugar. Mas eu gosto daquela sensação, sabe, de encontrar ela. E a gente precisa sentir isso com Jesus também. A gente precisa sentir isso. Todas as vezes que a gente vai entrar no nosso quarto, todas as vezes que a gente vai vir para esse lugar, sabe? A gente precisa sentir um friozinho na barriga. Eu digo toda vez antes de subir, quando eu não estou ficando nervoso, eu digo, Senhor, tem misericórdia. Eu quero depender do Senhor. Não posso subir em lugar nenhum e ministrar a Tua palavra, falar do Senhor, sem sentir um frio na barriga, sem estar nervoso, sem sentir uma dependência, para saber se o Senhor vai falar através da minha vida. A gente precisa encarar esses momentos aqui também de culto, que pode parecer tão simples como algo necessário, porque quando nós nos reunimos como igreja, queridos, há uma unção especial para ser derramada sobre cada um de nós, como igreja, como noiva. A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo, ele fala que nós estamos sendo purificados por meio da palavra.
Quando nós estamos juntos, tem algo diferente que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Que a gente não perca essa essência, sabe, de estarmos juntos. Não vejo a hora de ter o primeiro Super Seed lá no Acre, para a gente desfrutar também desse momento incrível. Eu não só ouvi falar, assisti o Super Seed, mas desfrutem, não é algo comum que vai acontecer aqui, é algo espiritual, é algo que o Senhor quer derramar sobre a vida de cada um de vocês aqui nesse lugar. Deus está à procura de pessoas que queiram experimentar e viver aquilo que a casa de Obed-Edom viveu. Eu não vou chamar você aqui na frente hoje, queridos, mas eu quero muito que você feche os seus olhos. É tempo de conversar com o Senhor, sabe? É tempo de dizer para o Senhor o quanto você é dependente da presença do Pai. Enquanto o Ministério de Louvor ministra essa canção, fale com o Senhor, não deixe que nada perca a sua atenção. Oh Jesus, a tua presença não é comum, Pai. A tua presença não é comum.